Sabe, lá no final do século XIX, milhões de pessoas tomaram uma decisão que não ia mudar só a vida delas, mas o destino de uma nação inteira. Elas simplesmente cruzaram o oceano, correndo atrás de uma promessa de um país chamado Brasil. E é essa história que a gente vai ver agora, como essa onda de esperança, de muito trabalho e de luta ajudou a construir o Brasil que a gente conhece hoje. Essa pergunta, nossa, ela resume todo o drama humano que está por trás dos números, né? Pensa só, deixar para trás absolutamente tudo o que você conhece. Sua casa, sua língua, sua família, com a vida inteira dentro de uma malinha. É daí que parte uma das maiores transformações da nossa história. É isso mesmo, mais de 3,5 milhões de pessoas. É um número que impressiona, né? Mostra a escala gigantesca desse movimento. Tinha italiano, português, espanhol, alemão, japonês, sírio-libanês e tantos outros. Cada pessoa era uma história. E todas elas juntas, uma força que redesenhou o mapa do Brasil. Ok, vamos entender isso melhor. O que levaria tanta gente para uma jornada tão incerta? A resposta está em 2 lugares. Na crise que eles viviam lá e na promessa que eles escutavam daqui. Olha, no fim do século XIX, a vida na Europa rural estava muito difícil. A terra já não dava mais para sustentar as famílias, sabe? As colheitas falhavam, os impostos subiam e as cidades lotadas, sem emprego para todo mundo. Em lugares como a Itália, Espanha, Alemanha, sobreviver a uma luta de todo santo dia. Para muita gente, embora não era bem uma escolha, era a única esperança. Agora, o interessante é que o Brasil não foi só um destino que apareceu do nada. O país estava passando por uma transformação enorme e precisava de gente. Então, o que ele fez? Fez um convite. Um convite, assim, muito bem calculado. E aqui a coisa fica complexa, porque tinha 2 motivos bem diferentes. De um lado, uma necessidade econômica urgente. A escravidão tinha acabado de acabar, em 1888, e os cafezais precisavam de trabalhadores. Por outro lado, existia um projeto ideológico do governo, sabe? Baseado em ideias racistas da época de clareamento da população. Eles buscavam uma suposta europeização como se isso fosse sinônimo de progresso. E para atrair essa gente toda, o governo brasileiro, principalmente o de São Paulo, investiu pesado numa campanha de propaganda lá na Europa. Agentes distribuíam panfletos que vendiam o Brasil como um paraíso, um Eldorado. Prometiam passagem paga, trabalho garantido e, claro, a promessa mais tentadora de todas, a chance de um dia ter a sua própria terra. Imagina para um camponês europeu, isso soava como a salvação. E milhões de pessoas atenderam a esse chamado. Os italianos vieram em maior número, mas a diversidade era imensa. Portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, sírio-libaneses, cada grupo trazendo sua cultura, seus sonhos e começando a costurar essa colcha de retalhos super complexa que é o Brasil. Só que entra a propaganda lá na Europa e a vida aqui no Brasil tinha um obstáculo gigantesco e perigoso, o Oceano Atlântico. A viagem em si já era uma provação, um teste para ver até onde ia a esperança de cada um. Eram semanas no mar. Um tempo suspenso, sabe? A pessoa não pertencia mais à terra de onde veio, mas também não tinha chegado ainda ao seu destino. Era um período de muita ansiedade, de medo, mas ao mesmo tempo de uma expectativa enorme. A realidade da terceira classe passava longe de qualquer conforto. Os porões dos navios eram super apertados, o ar era ruim, a comida era contada e a higiene péssima. Famílias inteiras dividindo espaços minúsculos. Doenças se espalhavam muito fácil. Era o primeiro grande teste de resistência para todo mundo. Depois de passar por essa travessia tão dura, a verdadeira jornada estava só começando. E ao desembarcar, o contraste entre o sonho que foi vendido e a realidade encontrada era, para muitos, brutal. O primeiro contato com o Brasil era um choque. O calorão tropical, uma língua que ninguém entendia, os sons, os cheiros, tudo era muito estranho. Eles eram levados para hospedarias superlotadas, como a de São Paulo, e ali ficavam esperando, no meio de muita tensão e incerteza, para saber qual seria o seu destino. Para a maioria, o destino era o interior, para as fazendas de café. E lá, a realidade quase nunca era a que tinham prometido. As jornadas de trabalho eram de sol a sol, super exaustivas, os contratos muitas vezes eram complicados de entender, e o sonho da terra própria? Para muitos esse sonho foi ficando cada vez mais distante, quase impossível de alcançar. Mas os caminhos foram muitos, viu? Longe dos cafezais, os alemães, por exemplo, criaram colônias de agricultura familiar lá no sul.
Grupos de judeus, com o apoio de associações, fundaram comunidades agrícolas pioneiras. Outros foram se aventurar na Amazônia por causa do ciclo da borracha. E, claro, muita gente encontrou seu destino nas cidades que não paravam de crescer. Sozinhos numa terra estranha, a união fazia toda a diferença. Os imigrantes criaram redes de apoio muito fortes. Eles fundaram escolas para os filhos, jornais na sua própria língua, associações de ajuda, clubes, tudo para manter as tradições vivas e para construir um senso de comunidade que foi, assim, essencial para eles sobreviverem e progredirem. Mas tem um ponto muito importante aqui. Essa história de construção também teve um lado de muita destruição. A chegada dos colonos europeus, principalmente no sul, acabou gerando conflitos violentos por terra. Os povos indígenas que já viviam nessas regiões, como os Laklanio-Xokling, foram vítimas de massacres terríveis feitos por mercenários contratados, os tais bugreiros. É uma parte muito trágica e que não dá para separar desse processo todo. Bom, e qual foi o resultado de tudo isso? Vamos ver agora o legado. Como o Brasil foi transformado para sempre por essas ondas de imigração. Mas antes, é bom lembrar que a imigração não começou só em 1880, tá? Tiveram outras ondas antes, como a comunidade judaica lá no Recife holandês, no século XVII, e os primeiros colonos alemães, que chegaram em 1824. E depois daquela grande onda, outras vieram, como a de refugiados judeus que fugiam do nazismo na Europa nos anos 30. O impacto foi gigantesco, e a gente vê até hoje. Nas cidades, os imigrantes foram a base da nova classe trabalhadora, ajudaram a empurrar a industrialização. No campo, trouxeram novas técnicas para a agricultura. Mas a mudança mais clara está no nosso dia a dia, na comida que a gente come, nas festas, em palavras que usamos e, claro, nos sobrenomes que hoje formam esse grande mosaico que é o Brasil. E aí veio a geração seguinte. As crianças que nasceram aqui já cresceram brasileiras, falando português, mas vivendo entre dois mundos. Em casa, carregavam a cultura e a memória dos pais. Foram eles que fizeram essa ponte, sabe? A síntese dessa transformação toda, criando uma nova identidade. No fim das contas, fica essa reflexão. Essa jornada toda mostra que a história do Brasil é muito complexa, cheia de encontros, de deslocamentos, de misturas. Ela foi construída também por toda essa gente que teve a coragem de cruzar um oceano só para buscar um recomeço. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!